Fala pessoal, quem fala Feitosa, tudo bem com vocês? Bem galera, eu vou estar reagindo, ranqueando e explicando todas as criaturas de sangue, Ordem Paranormal RPG, feita aqui pelo AGC. E galera, mano, as criaturas de sangue são as mais cabulosas no quesito assim, tipo, pô, as bichas dão medo, cara. Pô, mano, cheio de dentes, todo, pô, parece que é as carnes, mano, carne viva, pô, que é isso, sinistro, pô. Pô, fiquei curioso nesse vídeo aqui se vai mostrar aí praticamente todas as criaturas, até aquela, mano, a da aniquilação é da de sangue, né, cara? Pô, mano, e quero ver aí o quão poderosos são, né, as criaturas aqui do elemento de sangue, né, cara? Porque assim, eu penso que os da morte e da energia são, assim, os dois mais fortes, mas... Pô, de sangue aqui pode bater de frente, hein, mano. Mas, galera, se morar aqui, mano, parte pro react. Você vai, galera, dar o play. Criaturas deixar o likezão. Paranormal. Eles são provavelmente o ponto mais importante de todo o universo de Ordem. Elas são a diferença entre a Ordem Paranormal e a Ordem Normal. E nesse vídeo eu vou explicar e arrancar todas as criaturas de sangue, do livro base e do Supremo. Caraca. E ainda vou fazer um extra no final com todas as criaturas já documentadas que apareceram em algum material do Ordem. Algum jogo, ou na série mesmo. Mano, olha como esses bichos são cabulosos, velho. É um espartano aqui, mano. Um fast ranqueamento no final. A armadura, aqui, né? eu vou estar levando em conta o design, temática, aparição, ficha, tudo. Essa tier list não é só quem é o mais forte, mas sim daqueles que cumprem seu propósito no universo de Ordem. E que são maneiras. E, antes disso tudo, esse vídeo tem spoiler. Eu vou tentar sempre avisar quando eu for falar de algum spoiler. Mas qualquer coisa que quiser evitar mesmo... É, mano, já tomei spoiler, né, mano? Resumos e várias coisas, então... Se o nome da criatura que você tá vendo ali, obviamente é um spoiler pra você. Mas se você conhecer, aí vai estar lá. Você vai ver o zumbi de sangue ali embaixo, sabe o que é? Se você vai ver uma aniquilação ali, talvez você não saiba. As criaturas vão estar indo em ordem de VD. Se você não conhece VD, VD é o valor de desafio. Que, super resumidamente, quanto maior o VD uma criatura, mais forte ela é no livro. Opa, que é interessante, hein, mano? Como precisa de agentes de Queria maior entender. agentes mais bem treinados para lidar com ela. Um zumbi de sangue, por exemplo, é VD 20 apenas, enquanto o virgulino, né, o carniçal, é VD 200. Caraca. As relíquias que a gente conhece são o VD 400, que é o maior VD que a gente tem no jogo. Se você deixar um like, se inscrever logo... Mano, aí a aniquilação, acho que ela tem o quê? Uns 300, né, velho? Pô, chapelão. Esses vídeos são enormes e dão um trampo maneirinho de fazer. E, mano, deixar o likezão, velho. Eu deixei. É doido. Então, sem mais delongas, vamos direto com o nosso primeiro, o nosso querido zumbi de sangue. Bucha. Como começar com é bucha, hein, mano? Né? A primeira criatura que é nós introduzida no Ordem, VD20. que eles acham na iniciação, ainda se transformando no zumbi, se me lembra de um bombeiro. Zumbis de sangue surgem daqueles que morrem de forma brutal e dolorosa e são deixadas no local com neva fraca, em que o elemento de sangue reanima o corpo e usa como uma casca para conseguir buscar e exercer a sua vontade brutal, cara, rasgar e nossa, mano, esse negócio é muito interessante. Sem quase nenhuma consciência, não é melhor que até um animal. E por ser o OG, o original, o zumbi de sangue tem muita skin ao longo da série. Já que o elemento de sangue vai devagarzinho consumindo o corpo, dependendo da névoa. Caraca, vai se transformando, doideira, velho. Vai rápido, às vezes ele literalmente transforma em outra coisa. Então tem diferentes estágios de evolução que eu tô mostrando aqui na tela. Na gameplay em si, quem sabe da ficha dentro do livro, o zumbi de sangue é feito para ser a introdução do paranormal. Para grupos de 4 personagens de NEX 5%, basicamente recrutas na Ordem, acabaram de fazer a primeira missão. Na ficha dele, ele não é nada muito absurdo, na realidade não tem absolutamente nada. Pô, daqui é bucha, mano. Ele só bate e é isso. É tudo que ele faz e é tudo que ele precisa fazer, legitimamente. Várias aventuras iniciais de Ordem usam o zumbi de sangue como chefe para grupos de Nex baixo, porque criaturas em si são muito mais fortes que humanos aqui. Um ocultista é muito mais forte do que um humano normal. Um policial vai ser mais fraco do que um zumbi de sangue. Na maior parte dos casos. E por isso, tematicamente, você introduzir uma criatura que é relativamente simples, pra você ver a diferença. Chefe de polícia VD100, um delegado ou coronel que já passou por situações difíceis e não se intimida facilmente. Tem um humano normal, você vê como é que interage com as habilidades, como o grupo reage, o dano de sanidade, as mecânicas dele. É muito bom. E eu acho que o zumbi de sangue ensina perfeitamente isso. Ensina a mecânica da névoa, ensina como um paranormal pode tomar um corpo humano normal, introduz o elemento de sangue. É muito perfeitinho o que o zumbi de sangue faz. Eu sinto que se você não colocar um zumbi de sangue ali na primeira aventura, você tá perdendo um pouquinho com os jogadores, né? Claro que não sei se foram veteranos e já viu na série 87 zumbi de sangue diferente. Mas, mesmo assim, caraca, mano. ele é a base da cultura. Porque tem um jogo, né, mano? Você entender o paranormal. Assim, é RPG mesmo. Pra você ir mais fundo do universo.
Se você não entender como o zumbi de sangue funciona, se você não tiver ter aquela primeira experiência com um paranormal mais light, como você vai conseguir entender e expandir pra frente? Se fosse zumbi de sangue, seria o Santo Berço? Seria a Degolificada? O que seria o diabo sem o grande pequenino zumbi de sangue? Adoro esse carinha. Tutorial, é tutorial, mano. Diferentes formas pra gente. Caraca, olha os bichão, mano. Cê é louco, os de sangue são cabulosos demais, velho. Perfeito. Olha o Cerberus, aniquilação. Aberração de carne. Essa é uma criatura que muita gente também esquece que já apareceu na série, já que ela também apareceu na iniciação. E pro fim do RPG, quando a equipe já tava descendo... 40, VD 40. Tem uma Caraca. cena bem maneira do Thiago contra essa criatura, ele quase é devorado vivo. Mas no universo, as criaturas são experimentos. Alguém ou alguma coisa cria ela propositalmente, juntando o corpo de duas pessoas e disso expondo elas a uma transformação parecida com a do zumbi de sangue, criando essa abominação que você está vendo. No caso da primeira temporada, foi o diretor que estava fazendo isso, né? Experimentando com a troca de corpo. Mano, esse diretor, cara, Ela não é tão diferente do zumbi de sangue. é o Álvaro, né, mano? Tem uma Desgramado, agarrada que velho. ela faz, seguindo... Um dia eu for assistir Ódio, eu vou com raiva desse cara, mano. E devagarzinho triturando eles. Podendo agarrar até 2 jogadores, realmente fazendo uma mecânica diferente, forçando o jogador a tentar salvar Caraca, os olha, mano, que companheiros, legal as pra ter fichas, velho. atletismo e ao mesmo tempo ficar dando dano na criatura, porque se não, a criatura fica Caraca. agarrando infinitamente até o dano ser demais e a equipe simplesmente sucumbir. E se Vai você na- vê a ação agarrar do player, 2x1, da velho. maneira que o agarrar da aberração aqui, Caraca. quando você agarra, você pega uma mão sua e você limita ela, segurando a pessoa. Já que ela consegue agarrar até 2, quer dizer que ela pode limitar 2 das mãos delas enquanto tá agarrando e triturando 2 players diferentes. Mas isso quer dizer que cada mão que tá bloqueada quer dizer que ela não pode usar um soco. Então ela pode pegar um player, começa a triturar ele, enquanto soca com a outra mão, ou não tritura nenhum, dá double soco. Pelo menos assim Pois eu é, acho mano, o mais bicho tem 4 interessante. braços aí, velho. Porra, mano. Em conclusão, Peraí, mano, que também, loucura a mutação que infelizmente, essa o criatura elemento não é muito faz, relevante. velho. Ela é maneira. Doideira, o design mano. dela é imponente pra caraca, você vê essa desgraça com a boca na barriga insana. Mas, como eu disse, nenhuma criatura é ruim em si no Ordem. Só que ela também é usada pra boss de Next 5 ou 10%. E pode criar cenas muito interessantes, a partir realmente dessa gameplay de mecânica diferente. Mas na temática, elas não fazem muita coisa além do zumbi de sangue. Vocês vão ver mais pra frente que eu boto zumbi de sangue lá em cima, mas muitos tentam passar ou fazer uma coisa com zumbi de sangue. E mano, o cara é original, né? Mano, convenhamos, ele merece lá primeiro. O cara estreou, todo mundo copiando copiar ele. Então, a gameplay deles é um pouco maneira, o design é maneirinho, mas no final não faz nada muito absurdo. Então, pra mim, um betzinho. Dama de Sangue. Caraca, uma planta? Campanha de Aurora Escarlate, a primeira campanha que saiu do Ordem até antes do livro, que foi basicamente a demo do sistema. Uou. 2, 3 e vai. A Dama de Sangue é a nossa primeira criatura feita por design pra ser um boss, sendo o final da Aurora Escarlate. Caraca, um boss, velho. Oficial do 60 universo de Ordem, que VD. introduz os personagens que você vê no livro oficial de Ordem. Tá ligado? Aqueles carinhas que ficam de exemplo pra combatente, especialista e ocultista? As fichas dele foram feitas pra jogador jogar com elas pré-prontas e testar o livro antes de a gente ter as regras totalmente solidificadas. Da hora. Foi aí que eu joguei com o sistema a primeira vez, jogando de Bruna, e me apaixonei pela origem de TI, mano. Que lindo que é aquela origem. Mas sem enrolação, vamos pra criatura em si. A Dama de Sangue é feita através de um ritual de invocação que segue os passos de implantar semente de orquídea de sangue na coluna da vítima e ativá-las por um ritual que ocludem e destroem a pessoa pelo meio, fazendo a Dama de Sangue surgir por ela. Dentro do universo, a Dama Caraca! de Sangue é associada a um serafim É que nem o negócio dos cenários do outro lado. Um mito ou alguma coisa que um culto das Damas das Flores usa pra representar a Dama de Sangue. Além disso, ela também é bem representada com o número 7, que a gente vai ver mais um pouco pra frente na gameplay dela. Além disso, que ela tem basicamente 2 números. cara tá achando muito massa esses- Escarlate e a Dama de Sangue. Essas fichas, mano. Gameplay. Em gameplay, esse inimigo Nossa. surge com o kit completo, já que o principal diferencial dela são as suas 7 flores. Cada uma simboliza uma habilidade dela e cada uma tem um enigma do medo separado pra lidar com ela. Mas vamos lá. Essa é a primeira vez que a gente tá falando de... Pera aí, Enigma do Medo. A Dama do Sangue é uma criatura poderosa invocada através de um ritual que envolve o sacrifício de 7 pessoas para o desabrochar de 7 flores. Porém, cada flor possui uma fraqueza, conforme descrito enigmas do nas medo. habilidades ao Enigma lado. do medo. Nossa, Enigma do mano, medo é o é a tamanho. maneira de você lidar com a criatura em si. Criaturas que são mais complexas, e na realidade eu diria que até todas as criaturas deveriam ter,
é basicamente o enigma, a maneira de você deixar a luta mais fácil. É como se você estivesse jogando um jogo, um RPG, alguma coisa, e tem a fraqueza da criatura. Talvez tá lutando contra o dragão e acertar a cauda dele com uma pedra que tá no teto ali seja a maneira de destruir ele. No Ordem, geralmente não é muito assim na cara. Talvez você tenha que investigar o local em volta, conseguir achar a pista, descobrir quem que era essa criatura antes. Pra aí Caraca, sim você mano, conseguir fazer descobrir alguma as coisa na luta fraquezas, velho. que te dê uma vantagem. Porra. E aqui com a Dama de Sangue não é diferente. Cada uma das flores dela, como eu falei, tem um enigma do medo. Porque cada uma das flores dela podem ser desativadas. Porque cada uma das cores das 7 plantas tem habilidades diferentes. E os jogadores são recompensados por investigar nas cenas anteriores ao longo dessa campanha para conseguir descobrir o que cada flor faz e como lidar diferentemente com cada Entendi. flor. Então, ao longo da E campanha... você tira as Pera aí, habilidades de flor, o boss vai Ó. ficar cada vez mais fraco. Então é assim, galera. Ao longo da campanha, né, você vai descobrindo como derrotar essas criaturas, né? Através desses enigmas, né? Principalmente esses poderosos boss, né? Porque, tipo, né, eu ficava pensando assim, mano, e aí, como é que vence, né? Se precisa do enigma, mano, né? Aí fiquei com esse negócio, mas pelo visto na campanha você vai entendendo como derrotar Ao longo ela. dessa campanha, Acho que foi você vai isso. conseguir descobrir o que cada flor faz e como lidar diferentemente com cada flor. Isso, eu acho que é isso mesmo. De flor, o boss vai ficando cada Eu vez mais disse. fraco, até ter muita pouca habilidade e não conseguir realmente ter o potencial inteiro. Além disso, perder flores também faz o boss ficar mais fraco em si, tirando um pouco da habilidade defensiva e ofensiva dele. Mas tudo isso começa com a mecânica de consumir da dama, que é invocada sem flores inicialmente e precisa devorar corpos para conseguir essa habilidade. E vai gastando uma ação para devorar um corpo. Em uma luta de boss, a sua arena geralmente começa com diversos corpos em volta do cultista que tentaram evocar ela. Caraca, velho. Faz a luta ser bem interessante, porque além de você estar recompensado quando ela comer um corpo e conseguir tirar uma flor para você conseguir counterar a flor em si, você também pode talvez tentar queimar os corpos na arena antes, não focando diretamente nela para não deixar ela comer os corpos. Fazendo uma mecânica muito interessante, em que você tem que coordenar entre ficar vivo, dar dano nela, lidar com a flor e queimar os corpos ao mesmo tempo, fazendo que tenha uma coordenação maneira e que você consiga usar diversas habilidades que não focam só em botar dano o máximo possível nela. A única coisa que se a gente estiver jogando diretamente na campanha é que eu gosto de dar algumas flores ou uma flor de início pra dama, com provavelmente uma habilidade de movimento. Já que ela pode, no primeiro turno, já começar comendo um corpo. Aí vai falando, né? Eu acho que já fica mais interessante a luta se você estiver achando que ela vai ser meio fraca pros seus jogadores. Mas eu ainda acho a luta dela perfeitamente boa, ainda mais se você setar uma arena bonitinha pra ela. Conclusão, eu adoro a Dama de Sangue. Nossa. Ela é uma das criaturas mais completas pra ser um boss. Caraca, o tamanho, velho. Podendo ser relevante no início. E o mestre tem que saber de tudo, hein? Caraca. O medo e o culto que vem acompanhado com ela. Pra mim, eu acho meio triste a campanha da Aurora tá meio velha pro sistema hoje em dia. Mas a dama, cara, é perfeita. Ela faz todas as cenas antes fazerem sentido e conecta. Você tá sempre procurando, sempre investigando, sempre até chegar no boss final pro enigma do medo dela estralar e você conseguiu usar as cenas de investigação que você teve antes. Caraca, mano, da hora, hein? Da hora, velho. Essa dinâmica. Usando a mecânica de tempo limitado, porque as pistas que você encontra só vão te ajudar um pouquinho na luta. Então, quanto mais pista, mais força você consegue counterar, até o máximo de 7. Mas se você só descobriu 3, você ainda consegue lidar com ela melhor. E se você descobriu nenhuma, você completamente ignorou a investigação, você vai ter uma luta muito mais difícil. Eu acho totalmente justo e perfeito pra Ordem, legitimamente. Mais inimigos deveriam ser assim. Pra mim, Absolute S tier. A Mestre. Brabo. Nossa, primeira criatura isso, morcego, que... Jesus Mano. Cristo, é difícil de olhar pra essa coisa. Eu consigo ver porque Nossa, o dano de mano. sanidade da presença perturbadora. Peraí. Meu Deus, é uma mosca misturada com humano. Que isso, moleque? O bicho é feio demais, só. A mescla vem pra nossa realidade a partir de humanos que se É louco, autotorturam mano. a se expor em rotinas de Pontos insetos. zoados dentro da E besta. também ao consumir vermes e ficarem com sanguessugas nos corpos, em áreas que o paranormal está bem presente, lentamente esses humanos se tornam uma mescla, baseado nos insetos ou parasitas que eles viviam juntos, tornando um ninho horripilante para Caraca, todo tipo mano, de inseto e seres de sangue modificados para viverem no corpo deles, virando uma versão asquerosa do que um dia já foram. De acordo com o livro, a aparência, se não fazer vomitar, o cheiro é pior ainda. E como todos os seres de sangue normalmente são, esse só tem o objetivo, além de consumir todos os outros, como a base do zumbi de sangue sempre faz, também tem outro, que é proliferar. Algo que a gente vai ver nessa gameplay bem agora. A mescla é bem comparável nos seus status à base na Dama de Sangue, mas ela tem Caraca, vulnerabilidades extras. O livro, o suplemento, dá uma vulnerabilidade extra, que geralmente não é só o elemento opressor que realmente vai ser vulnerabilidade. Aqui, ela é vulnerável a frio e fogo também, além de morte, que é o comum.
Isso são danos realmente muito raros, frio e fogo. Mas se tu for um combatente com lança-chamas, mano, seu dia chegou, bora purificar esses insetos. Mas no combate em si, ela encaixa Fogo, tacar fogo pra ver se boss mostra. de uma campanha. Com as habilidades sendo muito fortes dentro de alcance curto e corpo a corpo, dando causar dano imenso de sangue a jogadores próximos, combinado Caraca, mano, com as os fichas- ataques básicos e a passiva de Cara, causar tem que dano dar uma de volta estudada, hein? corpo a corpo se alguém acertar ele, porque o sangue é ácido, isso aí é como se fosse o alien. E com tudo isso, a mescla tem sua habilidade principal, que é que ela pode agarrar um ser e depois incubar o alvo com uma doença de sangue. E já é na base um debuff imenso, só que ainda tem a chance de, se chegar no último estágio, mata o jogador e de dentro desse jogador eclode outra mescla. Isso Mano, normalmente não vai acontecer, que você vai chegar no final da Caraca, doença em velho. combate, da maneira que doenças funcionam, elas progridem durante as cenas. Só que isso te dá o potencial de você, mais pra frente, conseguir colocar várias dessas criaturas pra pessoal de Nex mais alto, fazendo que possa ter tipo 5 mesclas para um pessoal de Nex 75 pra cima. E é bem interessante. Mas esse combate é extremamente perigoso no Nex recomendado, nos players que são no VD recomendado. Então eu tomaria cuidado, eu mesmo sendo Caraca, tem bot, eu bastante colocaria termo, né? cego nos jogadores, porque num combate que os caras não estão esperando, esse bicho dá uma surpresa em cima deles, pode ferrar bastante. Além disso, se todos os jogadores morrerem, a próxima equipe vai ter que lidar com 5 mesclas em Nex baixo, né? Não vai ser muito divertido pra ordem. Conclusão, Caraca. pra mim a mescla é um inimigo de Sinistro esse daqui, hein, absolutamente mano? cumpre o papel do suplemento que tá Pô, sobrevivendo nível agora. S, né não? E a aparência grotesca e a aparição e as habilidades também, cara, são perfeitas. Eu fico entre o S e o A, mas lá no fim eu acho que eu vou pra um A, já que eu não acho que ela tem tanto potencial quanto a Dama e nem tem uma temática tão pronto, forte quanto o zumbi de sangue em si, né? Mas mesmo assim é uma criatura extremamente boa. É louco, esse negócio de tipo, né, mano, fazer o Derretido. coto nasce dentro da pessoa. E a nojenta Ó, que não acaba isso, por aqui. velho. Com mais uma criatura do suplemento, 80 essa me lembra de bastante VD. da Flash, do Darkest Dungeon. Caraca, perdeu E 80. se você se Oxe, perguntou em algum momento como seria um slime de RPG dentro do universo de Ordem, eu não queria que você tivesse perguntado. Porque é isso daqui. caraca, Esse ser feioso, não tem mano. uma origem documentada no livro, apenas seu comportamento padrão de Você sangue. é louco, Ela usa sua velho. forma gelatinosa para se mover em tubos e lugares espessos para conseguir chegar nas suas vítimas onde elas menos esperam. Vai sair de um Gororoba. vaso de uma casa para consumir uma vítima desavisada. Essa criatura é muito provavelmente gerada por simplesmente pedaços de restos mortais deixados em locais com muita exposição paranormal. Restos mortais que normalmente não conseguiriam se transformar num zumbi de sangue por estarem tanto carcomido, tanto derretido, todo ferrado, e acabam virando essa amálgama Nossa, carne. caraca, mano. Em gameplay, ele é efetivamente uma área de terreno difícil ambulante. Todas as suas habilidades são focadas em causar dano em contato e dificultar o movimento do terreno que ele passa. E ele se expande bem, ocupando bastante espaço. E, normalmente, já que você não pode ficar no mesmo quadrado com o ser, ele tem uma regra diferente. Ele ignora isso. Ele faz que você pode estar no mesmo terreno que ele, porque no final ele é uma água, é um negócio. Então você consegue estar lá dentro. Mas não é recomendado, porque quando você estiver encostando nele, você vai tomando dano de sangue e você vai ser muito mais difícil conseguir sair. Nossa. A melhor maneira de você usar essa criatura é em construções, esgotos, prédios e corredores, salas apertadas, etc. Sala, Assim, essa mano, criatura imagina a consegue sala usar apertada ver um todas as bicho habilidades desse. e abusar dela. Tá Ao mesmo doido. tempo, lutar contra essa criatura em um campo aberto é a melhor maneira de lidar com ela. E quando você atinge ela de longe, ela tá no meio de uma estrada, que você consegue ficar bem de boa longe dela, ela oferece muito pouco problema. Eu acho isso muito bom, uma maneira interessante de se lidar com ela. Mas não é tão simples como só pegar uma sniper e ficar atirando, já que o derretido é imune a dano físico. Então, porrada, bala, No corte, fogo, taca nada vai fogo. funcionar. Vai ter que ser dano elemental, Taca fogo. preferencialmente morte, pode ser também com fogo e até mesmo dano químico. Mesmo que esses dois sejam mais difíceis de conseguir, também são muito efetivos. É um Essa foguinho criatura é bem difícil de grande conseguir. e você consegue realmente usar uma granada incendiária ou um barril vermelho. Uma granada, Vai conseguir caraca. gastar bastante dano se você se preparar para o combate. Conclusão. Essa criatura é mais um obstáculo que um boss. Nossa, até o mesmo um tamanho da mini-boss. ficha. Ela serve o seu propósito muito bem, mas onde ela brilha é como uma criatura que serve como uma ótima consequência para finalizar cenas de investigação. Como, por exemplo, você pode ter uma cena num hospital abandonado, e você tem 5 turnos para investigar o máximo que der, e na hora que terminar esses 5 turnos, Mano, você descobre ou não descobre que talvez os restos mortais de um serial killer que trabalhava aqui como médico estava sempre sendo jogado no esgoto ou coisa do tipo, e agora esses restos mortais querem pegar você de volta. caraca, Você mano, tem que o fugir universo de dessa possibilidade pra fazer investigação o mais campanha, possível, cara, que ou da se hora, juntar a mano. eles.
Por mim, ele não é Botar uma super criaturazinha icônico, dessa mas aí, tem um ai. potencial absurdo pra uma cena insana. Pra mim, ele é um ótimo obstáculo. Eu não acho que ele tenha a mesma imponência Acho que é A do aqui, que hein? a mescla, nem a dama. Mas eu ainda considero um A. Vai ser um low A, mas ele vale isso. Ah. Eu recomendo você tentar colocar ele da Ixi, maneira que eu falei, como uma consequência de investigação. E no final, falta desceu pra bastante B, dessas mano. criaturas. Esse aqui serve É perfeitamente. foda. Será que eu Zumbi de acertar? sangue bestial. O segundo estágio da evolução do zumbi de sangue. E é até estranho eles terem um VD tão alto. Parece um quando bicho você do lembra Ben das 10, aparições mano. da série, que eles apareceram como uma miniatura do Segredo na Floresta, quando o pessoal era super low baixo, com tipo 10 de vida. Ah, bons tempos. Eles não eram tão fortes como são no livro, naquela época, pelo menos. Você pode estar se perguntando qual é a Caraca, olha diferença de um isso. zumbi de sangue bestial ser invocado ao contrário de um zumbi de sangue normal. Isso Mano, o vem bicho é mais 100, pela causa moleque. da morte. Ainda precisa ser um local que a criatura foi torturada de alguma maneira, mas aqui a criatura pode ser torturada de maneira proposital antes da morte, não a criatura, né? A pessoa em si. A pessoa foi torturada especificamente para conseguir fazer a morte dessa mais dolorosa, chamar a entidade do sangue mais forte, assim, dominando mais o corpo dela e sendo consumido de maneira mais brutal, se tornando um zumbi de sangue bestial. Também, se for um agente ou qualquer ocultista que tem um nexo mais elevado, ele também tem mais chance de se tornar um zumbi de sangue bestial do que o zumbi de sangue normal. Além disso, eles são bem mais inteligentes do que o zumbi de sangue normal, usando táticas de emboscada e furtividade durante uma batalha. Caraca. Então, faz que eles são bem perigosos de você conseguir, e normalmente vão dar um bot em você do que você dá o bot neles. Em gameplay, eles são como a forma anterior, eles não têm nenhuma habilidade muito mirabolante. É só a grande velha mordida agarrada. O negócio dele é que é a maneira que ele começa a luta e joga ela. Ele sempre quer tentar pegar o jogador desprevenido, sempre utilizando as duas passivas dele para causar dano extra no ataque furtivo e ficar mais fácil na furtividade. Então, o combate dele envolve, no melhor cenário para ele, conseguir começar a luta pulando Um caçador, velho. provavelmente de uma sala escura, Caçador que só chega, aproveitando moleque, a visão pegar preso. as cegas que eles têm, e depois de atacar e conseguir surpreender o grupo, ainda usar uma ação livre para voltar a esconder de novo. Fazendo basicamente o playstyle que um jogador faria realmente, de atirar, esconder, atirar, esconder, atirar, esconder. E, considerando que a defesa dele já é bem alta, e além disso, se esconder... ele Caraca, tem a olha isso, camuflagem, que faz vários ataques errarem de base, pode significar um 23. problema grande para um grupo despreparado. E grande parte do Fortitude, poder dele mano. é pegar um Esse grupo aqui é despreparado. 30? Putz. Em conclusão, eu gosto bastante dessa evolução do zumbi de sangue. Aqui é Eu acho bem, que aqui é se tornar bem. algo bestial é absolutamente o caminho que o sangue tomaria. O zumbi de sangue já é parecendo um bicho já, alguma coisa. E ficar com as quatro patas do chão realmente virar quase a besta do Ben 10, eu acho que é a melhor maneira. Então, Aí. pelos mesmos motivos que a aberração de sangue, eu não acho que leva pra mesa uma versão muito melhor que o zumbi de sangue, mas é uma luta bem interessante ainda. Eu acho que é um pouquinho melhor que a aberração de sangue, então vai pra um high B, mas nada muito absurdo ainda. Mulher afogada. Spoiler pra desconjuração à frente, então todos estejam avisados que eu já vou começar. A mulher afogada... Pera aí, avisado de viu quê, por mano? completo- Mulher afogada. Spoiler pra desconjuração Ah. à frente, então todos estejam avisados que eu já vou começar. Caraca, A mulher afogada, 140, basicamente a velho. gente já viu por completo na mansão de Abrado, a fight inteira e tudo, logo no início da investigação do grupo. E marcou legal, eu acho que é uma luta bem interessante, o Enigma do Medo também. Mas agora toda a campanha que eu vejo sangue na pia, eu já penso na mulher afogada, a gente já faz todo o Enigma do Medo, mesmo quase um pequeno metagame, mas é tipo uma informação que não tem como muito tirar da cabeça, ainda mais quando os seus jogadores já são... Não são os jogadores, né? Quando os personagens já são o next mais alto, é meio que normal eles já conhecerem as criaturas em si, as criaturas mais comuns que podem aparecer. Ainda mais se você considerar no seu jogo o canônico da série como o que realmente aconteceu, que meio que você tem. E, tipo, os jogadores provavelmente já viram, né? Os agentes viram Madame de Sangue e provavelmente documentaram. Então não seria uma coisa muito absurda. Mas como que ela funciona? Bem, os métodos de invocação dela é que ela é um dos monstros do Daniel Coração Homem. De uma história de terror, basicamente pegando e emanando do medo, simplesmente do das coisas Daniel que envolvem Hashman. crianças por não ficar deixando a torneira aberta. Desliga a torneira que você tá escovando o dente, não fica no banho tempo demais, esse tipo de coisa. Coração homem. E quando esses contos se deparam com uma mulher que foi assassinada num acidente que ela foi afogada... Caraca, o com uma livro. memória Mano, da fraca, hora demais isso aqui. a criatura, mulher afogada, pode Esse ser que foi o original. primeiro? Nisso, Não, ela desconjuração, toma acho que... forte de uma das Não, fontes do local mano. e espreita, esperando mais vítimas abrirem a torneira de qualquer lugar com água para que possam emboscá-los, asfixiá-los, até que Caraca. todo o sangue deles.
Em Caraca. gameplay, a mulher afogada é bem diferenciada, ela funciona mais como uma armadilha do que como uma luta em si. Já que Você ela tá sempre tem uma doido, forma mano. Na líquida dela pia, antes velho. de resolver o enigma. Pega. Dessa forma, ela é efetivamente imortal e pode aparecer em qualquer saída de água para tentar asfixiar um jogador. E caso não consiga, sempre causa um dano considerável de sangue no processo. Isso faz que ela seja mais um obstáculo enquanto os jogadores investigam a área para tentar entender o enigma do medo dela. E seria conseguir fechar todos os registros de água do local e assim prender ela dentro da casa ou do local onde ela tá ficando e assim abrir todas as torneiras de uma vez para conseguir expelir a mulher afogada e forçar ela a se tornar física mais uma vez. Quando isso acontece, ela perde basicamente todas as habilidades dela e vira um zumbi de sangue plus, basicamente. E olhando a ficha dela, a gente já consegue ver um probleminho que vai começar a acontecer daqui pra frente. Já que ela tem 28 de defesa, é um número bem alto, fazendo que só pessoas veteranas nas perícias de ataque conseguem acertar com alguma frequência. Mas esse aqui basicamente começa ao ponto em que a defesa começa a inflar muito pela habilidade do combatente de conseguir acertar tão facilmente as criaturas. E Caraca. isso começa a deixar as lutas mais puxadas, mais longas, fica tentando acertar a defesa, alguns dos seus personagens não vai conseguir nem acertar na luta, vai ter que ficar pensando outras coisas pra fazer. É meio ruim, mas tudo bem, por enquanto tá tão absurdo. Mas aqui eu já começo a recomendar você pegar uns rituais, condições, ou comece a olhar mais o livro mais de boa pra aumentar só o acerto, porque logo vai ficar muito mais difícil de acertar. Certo, mas saindo do papo da defesa, a mulher afogada, na forma física, ela é bem tranquila. Você pode escolher quando ela vai sair, e depois de ter noção do enigma do medo dela, você pode até se preparar, colocando armadilha nos pontos de saída da casa, já ficando preparado no lugar alto, pra quando ela sair em qualquer ponto da casa, você tá muito de boa. E é maneiro até, você preparar isso pra conseguir lutar contra um inimigo que você basicamente vai spawnar no lugar, que é bem maneiro. Agora deu pra ver, Conclusão, eu mano. gosto bastante Ali. da mulher afogada, eu acho o conceito Lá muito bom, na época do mas Kian, eu mano. acho ela Vai bem presa na sua ideia base. O enigma do medo dela é bem aparecer, né? restrito, e a forma de você usar ela vai ser, tipo, experiência primeira vez, brabo pra caramba, e depois na segunda, terceira, ela fica meio meh. Diferente da Dama de Sangue, que eu falei como um exemplo perfeito para esse tipo de boss fight, você pode colocar ela como uma boss fight no next baixo, como se fosse uma Horoscart em si, e depois você ainda pode colocar com um inimigo comum pra frente, e a luta dela ainda pode ser totalmente diferente dependendo de qual flor que ela usa primeiro, ou qual informação os jogadores têm pra lidar com ela. E é muito interessante, ela também é uma arena, talvez não tenha corpo na arena, ela seja só uma criatura, um zumbi de sangue plus, ou você pode falar que ela já comeu 80 corpos, já tem todas as flores. A mulher afogada, você tem que ficar meio preso, né? Você pode colocar ela fora do enigma dela, mas nesse ponto, tipo, meio meh, né? Mas mesmo eu reclamando pra caramba, eu adoro quando um inimigo interage diretamente com a investigação. E a mulher afogada faz exatamente isso. Então, pra mim, é um atira. Que bom! Passada. Uma lenda Nossa, originada mano. de histórias pra assustar Ele jogadores aparece no pesados Hexatome, né? Nordeste, e deu a vida no que é o Kibungo. Que é Sinistraço baseado numa também. história real, de uma lenda pelo mesmo nome no Nordeste brasileiro, que é bem maneiro. É uma criatura com uma fisionomia parecida com um zumbi de sangue bestial e os instintos de caça também. A maior diferença do bestial é que ele tem uma bocarra enorme nas suas costas e que, de acordo com os sobreviventes e outros que experienciaram esse ser, ele usa para poder manter suas vítimas dentro dele, digerindo elas lentamente ao longo de dias, deixando suas vítimas sofrerem e gritarem numa tortura enquanto são lentamente consumidas. Caraca, Essa mano. mágica de sangue, É louco. Gameplay, ele definitivamente é a nossa primeira criatura que demonstra a defesa ridícula Toma que as dessa- criaturas de ordem pode ter com Bocarra 34 de defesa. torador. O E quê? de acordo com o Toradora? PD dele, um grupo normal de 4 pessoas seria Nex 40, fazendo que ele só tem veterano mais 10 em pontaria e ataque em si, né, em luta. Então, se você não tiver um extra ali, se não tiver um combatente em si, todo mundo que não tiver o poder vai ter dificuldade pra acertar sem ser crítico. E pode fazer a fight ser muito mais difícil do que deveria ser. Além disso, ele tem uma vida enorme de 320 e com muitas resistências. Ele também é rápido pra caramba. E além disso, o deslocamento dele base é insano. Mano, a galera do Hexatome lutou contra um bicho desse e venceu, Além mano. disso, ele tem outra habilidade que agarra os alvos e coloca dentro da boca e das costas dele. Assim, E eu parece tô uma presumindo, reação né? de carne. Eu não sei Cria se... um outro problema, Será que foi além citado, dos mano? Eu tô me status esquecendo. enormes que ele já tem. Cara, se o mestre decidir que ele vai comer o teu ocultista de morte, que antes dele setar uma vulnerabilidadezinha, ou enquanto ele tá mandando aquela decadência braba, você vai ter muita dificuldade aqui. Você não pode colocar essa criatura sem ter setado pros jogadores. E é meio complicado. Mesmo ele sendo baseado numa lenda na vida real, não tem enigma do medo. Eu sinto uma falta absurda nele aqui. Ele é uma criatura que deveria ter um enigma do medo.
E eu Caraca, então não tem que ser entendo na base por que do... ele não tem. Então isso meio fica com você como mestre. Como eu disse, se você colocar isso pra matar uma pessoa, matar o seu grupo, mano, nossa, eles estão maneiros, estão passando pelo Nordeste aqui numa viagem, que vão pegar um avião ali depois, estão passando um lugar meio Joga um bicho perigoso. Vou desse. tacar um kibungo neles aqui pra ver como é que funciona. TPK. Simples assim, na realidade, numa parte dos casos. Então é bom você preparar isso, fazer uma aventura em volta, fazer eles descobrirem a lenda, descobrirem alguma fraqueza, talvez descobrirem coisa com a boca dele, talvez bloquear, sei lá. Pra Caraca, conseguir mano. abaixar a defesa deles, dar uma nerfada quando eles conseguirem resolver o enigma dele. Mas fora isso, é complicado essa ficha. Então assim, em conclusão, como eu já falei, eu não sou muito fã do Kibungo, eu acho que ele é ridículo pro VD dele, e a luta dele é só uma versão mais forte da aberração de carne, não tem nada muito absurdo. Ele é uma mistura do zumbi sangue bestial Pô, mano, aqui eu daria um... e fora de ser Um A, inspirado numa velho. lenda Mas folclórica acho que ele vai real, botar B. eu não curto muito o conceito. Eu diria que uma maneira de usar ele seria colocar fortes Muito restrições pelo baseadas design, neles, é muito foda, um velho. saco da vida. E ele só atacar criaturas que fazem mal, talvez também. Tô só mandando um monte de ideia aqui. Porque, como eu disse, se você colocar isso na sua campanha, você vai ter que trocar. E vai ter que fazer nenhum medo pra ele. Nossa, botou... Um trabalho extra ali pro mestre. Mas, Eu sei. mesmo assim, ele não é absurdamente ruim, mas definitivamente um C. É, eu não entendo muito, então, né? Bem, chegamos no grandão. Esse aqui a gente viu por completo na desconjuração. Nossa, Então, mano, esse que o avisa Henry tava spoiler, segurando, né? né? Cabuloso. A gente já viu o Gal e o seu pessoal. Nossa. Foram dois estilos diferentes com ele, todo momento. Um deles sendo 360 total, e o pontos de outro sendo vida. Impape em si. O Impape segue o estilo base da transformação de zumbi de sangue. Só que seguindo um estilo de uma lenda antiga sumérica, em que você tortura um prisioneiro de guerra, fazendo ele escrever todos os seus crimes na sua pele, fazendo ele experienciar as brutalidades Caraca, moleque. e presenças paranormais todos os dias. Embaçado isso daqui, aprisionando velho. ele sem poder fazer absolutamente nada disso. Torturando por meses até ele se tornar um Impape. Por isso que ele é sangue e conhecimento, porque ele é basicamente uma junção de um zumbi de Os sangue elementos. junto com um existido muito mais forte. Isso, o Impape sempre começa como um existido de grande porte. No livro ele diz que você usa a ficha do existido normal, e quando ele zerar de vida, nesse caso ele não vai morrer, mas sim curar tudo, botar todos os status do Impape X, e aí sim ele liberta. Aí começa o combate. Na luta do Impape X Olha é bem isso. simples, ele é basicamente um Hulk. Ele vai correr pra cima de você e vai te socar até não sobrar nada. A habilidade principal dele é se atacar com os Agulha. 4 socos. Eita, Então, meu. um monte de soco consecutivo. Que Telt. quanto mais ele acertar, mais dano dá. E se tudo der certo pra ele com dados altos, ele pode dar até mais de 100 de dano. E isso, considerando a gente de 45 de Nex, pode nocautear eles ali mesmo. Nossa, Então, uma usar reações porrada. defensivas é Uma essencial porrada. aqui. E cedo. Porque quanto menos ataques ele acertar nesse combo de soco, menos dano ele vai dar. Além disso, ele pode usar as correntes do corpo dele pra poder pegar você em alcance curto e prender você, dando menos dano, mas aplicando um efeito muito forte. Fora isso, ele tem passivas que melhoram o acerto crítico dele. E com a reação e a ação de movimento dele, ele pode causar um dano mental quando ele mostra as escritas dos Caraca. crimes que ele cometeu no passado. Fazendo que ainda... Dano por mental, cima, você tem que velho, se preocupar também. com a sanidade, Cê é pra não dar um louco. dano tão alto. Mas ele pode fazer isso enquanto te come no soco. Conclusão, a gente já viu o Impape sendo usado muito bem na Calamidade. O setup dele, desde a primeira vez que o Dante viu a aura dele de um existido grande no caminhão debochado, até o Henry liberar ele pra lutar com a equipe, é muito bom. Mas eu acho que o conceito dele não sai muito do zumbi de sangue na luta, né? Ainda é meio básico no geral de tudo e no final de tudo. Pô, que é como isso, ele pô. O criado bicho é pelo embaçado, jogo, fica velho. muito do normal. Além disso, ele também tem a defesa de 36, que eu já usei num exemplo da minha build de atirador de elite, porque 36 de defesa é ridículo, é absurdamente alto. Isso daqui você não vai conseguir acertar sem você investir especificamente, ou se você for um combatente. Isso já pode ser uma armadilha muito grande para mestres, que talvez o seu grupo tenha 2 investigadores, um combatente e um ocultista, e no final ninguém consegue acertar além do seu combatente, e a luta é basicamente todo mundo passando o turno, e é tenso. Por isso eu também recomendo o Enigma do Medo mais ou menos aqui pra nerfar ele, ou pelo menos uma dica ou uma arena que você consegue usar pra conseguir derrotar ele mais facilmente. Então, eu diria que depende muito de como você usa ele na história. Mas pra mim, eu colocaria um B pra ele. Ele é melhor que o Kibungo, absolutamente, mas no final de tudo, se eu só colocar ele, ele não é grande coisa. Caraca, o bicho. Titã de Sangue. Desequilíbrio, Bora pra mano. calamidade aqui, Uou. então esteja avisado. O Titã de Sangue é a última evolução da linha do Zumbi de Sangue.
E ele pode surgir de duas formas. A primeira, pessoas com nexo muito alto morrem e o seu corpo é Caraca, consumido pelo 550 pontos de ou vida. um aglomerado de corpos triturados. E bem, na série a gente já viu as duas maneiras acontecendo. Na chacina da Mansão Leone, teve diversas pessoas com exposição paranormal muito alta que morreram, e também aglomerados de pessoas com alguma exposição leve que acabaram também se tornando titãs. Pô, E a naquela aparência mão, deles, hein? eles são zumbis de sangue bombados. Não tem muita diferença disso. É literalmente como se o zumbi de sangue evoluísse. Até mais do que o zumbi de sangue normal, do que o zumbi de sangue bestial. E na Caraca. gameplay, cara, essas criaturas são nex alto, elas são extremamente básicas. Muita resistência e vida, uma passivinha pra entrar em estado de fúria quando tá machucado, mas no resto é literalmente, mano, vai pra cima de você e vai bater. É isso, é o zumbi de sangue pra grupos de nex alto. Porradaria. Tem mais o que avisar delas. Eles podiam ser literalmente uma passiva do zumbi de sangue normal que falava: ah, se for uma pessoa com mais de 70 de nex, vai se tornar essa ficha aqui bufada. Não teria dado diferença. Em conclusão, como eu já vou perceber, eles são meio meh. Eles são um zumbi de sangue grande. A parte mais interessante deles é um pouco do world building, né, da criação de mundo que eles fazem quando eles estão no local. Quando você vê um titã de sangue, você sabe que uma pessoa poderosíssima morreu aqui. Então, o que poderia ter matado essa pessoa? Ou, talvez até pior, o que matou? Ah, agora eu entendi. Então, pô, interessante, velho. Caraca, Mas fora isso, ele oferece muito pouco em luta, o design dele é meio ele surge quando uma pessoa forte morre, mano. 400 Ali no meio da Então, galera ele também. vai ser, infelizmente, nosso primeiro D tier. Tomou. Minotauro. Spoiler específico pra Calamidade, episódio 7. Minotauro. Meu leque. Vamos lá. Essa criatura especificamente é bem óbvio que surgiu da 750. mitologia grega do monstro que rondava e vivia nos labirintos. Esse Pô, medo e 40 funcionou de na realidade. defesa, hein? Diferente do Minotauro normal de 44, RPG, meu mitologia, Deus. esse em si foi criado a partir do elemento de sangue e tem várias partes do seu corpo como se fossem uma ferida aberta e a sua mão sendo infundida com um machado grande de guerra. E na sua Design gameplay, brabo. o Minotauro não passa de um zumbi de sangue com pelo. Literalmente uma parede de carne que ataca e anda, com uma investida sendo no mínimo que tem interesse aqui, né? Que pelo menos é uma habilidade extra. Mas também tem a gigantesca inflação de defesa do Ordem e nenhuma maneira de reduzir normalmente. Eu já pararia aqui se fosse só isso e colocaria no D fácil. Seria tipo uma ótima perda do conceito, eu ficaria bem tristão. Mas Calamidade conserta isso. A gente viu uma luta com ele, porque a equipe Kian luta contra o Minotauro. E várias mecânicas extras que não estão no livro aparecem na série, que faz a luta Caraca. ser 1000 vezes mais interessante. Primeiro, ele vive no terreno de labirinto. Isso daí o livro não especifica, eu acho meio Pô, da hora, hein, Enquanto, essa por exemplo, a mulher afogada, ele especifica que ela tá sendo ligação, né? numa Minotauro zona com labirinto. de tubulação. Por que você não especifica o local que ele aparece? Não faz sentido. E sem estar num labirinto com locais estreitos, fica muito mais difícil de você conseguir fazer a luta ficar interessante. Porque a habilidade, por exemplo, dele de investida fica muito pior quando não tem como ele fazer um strike de jogadores no corredor. Além disso, por algum motivo, o livro ele também não tem a habilidade, tipo, o core que ele tinha na Calamidade, que era dele poder teleportar entre poças de sangue, fazendo que a luta dele seja basicamente você, como mestre, ficar teleportando ele pra cantos pra conseguir melhor maneira de conseguir dar uma investida perfeita, acertar vários dos jogadores. Eu acho muito mais interessante que o bicho só anda pra frente e bate. E além disso, ele tinha Caraca. o Enigma do Medo, que já que o labirinto dele na Calamidade tinha 3 itens que facilitavam o combate. Uma capa vermelha pra distrair ele, uma adaga que causava muito dano e um novelo capa que acabou sendo vermelha. usado, mas também era mais uma O coisa touro, pra né, ajudar. mano? E essa caça ao item dentro do labirinto, além de ser extremamente temático, deixa a luta muito mais interessante. Então, pra mim, o Minotauro do livro é um D fácil. Jesus Cristo, não existe aquele bicho, eu prefiro nem olhar. Mas o Minotauro de Calamidade, que é a versão que eu vou me basear pra conseguir ranquear na tier list, é muito mais interessante. Então aqui é um A. Mesmo que em si o Minotauro seja meio difícil criar uma história em volta, porque você tem uma limitação até mais forte que a Mulher Afogada, porque você tem que fazer uma coisa em volta da mitologia, você meio que tem que invocar ele no local como o Coliseu, né? Mas, fora isso, você também consegue fazer um migué, como aconteceu na própria Quarentena, que apareceu que a Panacea tava evocando ele especificamente e testando nele. É um strike maneiro que a gente vê numa das telas lá. Então, com a luta bem mais encorpada e um enigma do Caraca. medo maneiro que aparece na série, aí sim, ele merece um B tier. Um B, é. Carente. Tá. Vamos lá, é mais uma das Esse daqui é cabuloso, mais filho. famosa do autor. Os contos de criaturas Como é que é carentes aqui? Você é minha espalharam mãe? pelo mundo todo. E mesmo que antes da Caraca, sua 40 de morte, defesa, Daniel tenha pedido 700 pra de que tirassem vida. todas as cópias do seu trabalho de circulação, isso não impediu das lendas continuarem de forma ilegal. E agora, para saciar o mistério do porquê os livros são proibidos,
Ganância das pessoas que vendem eles por aí ainda, ou até mesmo de blog. Caraca, o livro do Daniel foi, ó, Você tome. facilmente achar a lenda do carente. E culmina nessa criatura ainda conseguir vir para nossa realidade com facilidade. A lenda do carente em si é que ele é uma criatura nascida da inveja de ser um ser que nunca sentiu amor. E assim, agora Caraca. busca devorar os órgãos das pessoas que já foram mães e pais para consumir o amor que nunca recebeu. É uma Mano. história de terror, né? Tá esperando. Ele se disfarça como uma pequena criança sem rosto, com cicatrizes no lugar dele. Nossa, a cinemática dele também. Batendo em busca Doideira, da sua mãe. velho. Se vitimiza para fazer que as pessoas façam a pior decisão de abrir a porta para o carente. Nesse momento, ele se transforma em uma forma insectoide verdadeira e devora todos dentro do local. Na gameplay, o carente na base não oferece nenhum perigo. Desde que o grupo saiba que não é para responder as crianças pedindo isso no meio da noite, não tem como ele forçar entrar de nenhuma maneira. Ele não consegue abrir portas na forma dele de criança. Então, assim, caso queira lutar contra o carente, caso você tenha conseguido fazer uma investigação antes dele começar a bater na porta e saiba do que ele representa, você escolhe quando é que você quer lutar com ele. Então, há possibilidade de preparo dentro da missão, que é muito maneiro. Pô, ainda bem, né, mano? Senão O carente é meio básico. é A louco, ficha hein? dele é um clássico montão de Tem que vida, defesa e vencer. resistência com 3 ataques básicos diferentes. Um sendo ataque normal de dano, outro sendo um ferrão que causa um debuff forte no alvo, e outro sendo sua cauda, que pode arremessar alvos ou até mesmo derrubá-lo. Além disso, ele pode morfar de volta para sua forma de criança passar locais pequenos, fazendo que mesmo que ele entre dentro da casa e não consiga passar pela porta para entrar no teu quarto, não é problema para ele. Também, como movimento, ele pode paralisar um jogador, que é uma ação muito forte, e ele ainda pode bater logo depois, mas a DT 25 é pouca, então não é tão mortal assim essa habilidade. Fora isso, ele tem uma nuance interessante, ter vulnerabilidade à morte, como de costume, mas também tem algumas habilidades dele que são desativadas ou receber dano de energia. Você recompensa Caraca. realmente estudar a criatura previamente, ou você realmente usar a habilidade de ocultismo para conseguir identificar as habilidades dele em si dentro do sistema. Conclusão, mano, o carente pra mim não traz uma luta muito diferenciada, mas fora disso eu gosto muito do conceito. Por ser uma lenda mais famosa do Belce Daniel, aqui, mano. ele pode aparecer Belce. basicamente em qualquer lugar povoado, e você pode fazer muita coisa com isso, já que fala que o livro espalhou pelo mundo inteiro. Então, legitimamente, quase todo mundo conhece o carente. Então é um negócio que dá tanta oportunidade de simplesmente mandar um jumpscare de uma criança só batendo na porta com seus players sabendo ou não, dependendo do next deles, como é que você vai achar como é que a luta vai desenrolar. E é uma habilidade muito maneira, né? De você conseguir usar ele como boss final ou realmente só como uma criatura que você pode encontrar por aí. Além disso, ele tem um toque muito maneirinho que eu não citei, mas ele tem uma habilidade extra que pessoas que forem envolvidas em uma gestação tem bônus contra ele, o carente também tem bônus contra elas. Caraca. É uma mecânica maneira tematicamente, mas não faz muita diferença na gameplay. E como essa criatura tem um comportamento fixo e pode ser abusado para conseguir uma luta melhor, e as habilidades dele ainda podem ser anuladas com energia, eu pessoalmente gosto bastante disso. Mesmo que a luta dele seja muito absurda, tem muita interação com o player. E também, já que você pode descobrir a história dele ainda mais oficialmente daqui a pouco, né, que sai no livro do Daniel Hartmann na vida real, você pode realmente juntar investigação Caraca, com é. batalha, que eu acho perfeito. E pra mim, com uma temática tão boa, ele não consegue ser um S, porque ele não é perfeitão, mas um A bem fácil. Uai, pronto. Kerberos. Ainda bem, mano. A representação do Esse daqui é S. da mitologia Não tem como não. E faz sentido, né? Já que a gente tem o diabo, né? Só se for porque ele é muito apelão. É basicamente o dono do inferno, que dá pra representar Hades aí também. E faz sentido incluir. O Kerberos é bem parecido com o oficial. Ele tem 3 cabeças, cada uma representando uma aparência comum. Mano, mas é louco, olha o design, mais velho. inseto, outro sendo cachorro e outro parecendo quase um Caraca. verme com uma boca cheia de dentes. E seguindo a maior parte das criaturas de sangue, ele não é nem um pouco inteligente. Ele é basicamente a mesma inteligência do que um zumbi de sangue bestial. E a única Mano, esse bicho vai estar no lógica que ele apocalipse, segue é que cara. ele tem que proteger o local onde ele é evocado. E isso, ele só pode ser invocado dentro de uma área que é considerada Moleque. um inferno. E se você se lembra daquela 1156 unidade, o Balu botou a cabeça no espelho e viu o que ele parecia ser um inferno. Eu acho que é basicamente o local onde a membrana tá basicamente totalmente triturada, em que o sangue já tomou conta. Nesse local, cabe ao Cérbero proteger o centro disso, que causou realmente esse paranormal a tomar essa proporção. Em gameplay, é o ponto fraco do Kerberos. O combate dele é muito simples, não tem enigma do medo. Tudo que ele faz te derrubar é atacar pra caramba com um ataque médio e alguns ataques de corpo a corpo. Tomar uma pancada A já única era, coisa né, que não? ele faz o combate ser um pouco mais interessante é É. o instinto do Kerberos proteger um local só.
que quer dizer que ele não pode, teoricamente, ir pra você, né? Ele vai estar, teoricamente, sempre paradão no local dele protegendo. E, na teoria, se você não chegar perto do local que ele tá protegendo, ele não vai te bater. Então, você pode fazer um plano pra tentar botar trap em volta dele, pra tentar ficar em volta ali, assim, abusar que ele não se mexe muito. Mas, no fim, não vai mudar muito o combate. No final, ele é só uma brutamonte que vai bater em você e acabou. Não tem nada de nuance na luta. Na conclusão, cara, o combate dele é básico, a temática é muito fixa, é muito difícil você encaixar ele em qualquer lugar da campanha, ele não tem nenhuma coisa pra ligar ele com investigação. Ele é literalmente um mini-boss pra antes do diabo. Eu acho que é a única maneira de você conseguir fazer isso. Você cria uma área onde tá o diabo lá, o inferno dele, e antes de entrar no covil A dele... campanhazinha pra ele ser o porteiro aí, né, Eu não mano? consigo ver com essa criatura uma par das vezes. Caraca. Detir, infelizmente. Pô, mano. Aniquilação. Agora nós estamos nos Ô, grandes. Essa que é é a essa? nossa primeira pseudo-relíquia. Moleque, O pessoal olha gosta de isso, chamar das caraca. criaturas que a VD vem logo embaixo da relíquia em si. E a aniquilação, bem, é a referência ao próprio nome. É a representação Mano, do caraca, cataclisma quantidade de vida. na carne e osso. Uma das 1.200. maiores criaturas já registradas, com 10 metros de altura e um tamanho de um prédio de 3, 4 andares. E o único relato que foi encontrado são de antigas civilizações que viram essa criatura e experienciaram o evento cataclismo que segue ela. Essa criatura tem diversos braços e pernas, parecendo Mano. tentáculos do corpo dela, fazendo uma aparição grotesca, e asas que parecem de dragão nas costas. Loucura esse Muitos design. especulam que essa criatura nunca foi realmente derrotada, e ela ainda tá viva na realidade, escondendo ou dormindo, esperando o momento pra despertar. Ó, o apocalipse. Cara, Meu uma Deus, mano, criatura essa de temporada sangue de Ordem vai ser o loucura, próprio mano. Cataclisma, trazendo matança. Meu E o Deus. fim da civilização é insano. E ver a Ordem chegar numa luta dessa contra uma criatura, cara, precisando de força de agente do tamanho de exército pra derrotar, é muito louco de pensar. A temática, cara, tá on point. Agora em gameplay, cara, desde os VD30, na real até muito antes, eu já não acho nenhuma criatura balanceada pra combate, se só colocar na mesa. Você vai ter que modificar números, você vai ter que comparar as fichas dos seus jogadores, você vão também ver se eles estão combando muito, se eles são mais investigação, se eles são mais roleplay. Tipo, isso é com todo RPG, é muito difícil no RPG que você consegue balancear levels muito altos. Porque dependendo dos seus jogadores, a luta contra essa criatura pode ser um TPK antes do segundo turno, ela podendo efetivamente atacar até com reação. Então, cara, em média ela consegue 90 de dano de sangue em área em volta dela em um ataque só. Então é ridículo. Mas pelo menos o ataque mais forte dela que permite ela fazer isso é a parte do nível do medo dela. Então tem como você deixar ela mais fraca. E o nível do medo também é a única maneira de você conseguir dar dano nela, né? Que as criaturas mais alto pra frente, se você não resolver o nível do medo, elas são inteiramente imunes a dano. Mas isso não é o suficiente. Caraca. O nível do medo dela deve ser um pouco mais complexo. Pô, mano, eu pensava que. Caramba, velho, dá pra dar dano, mas tem que resolver os enigmas. Seria muito brabo de, tipo, ter várias referenciazinhas pequenas à aniquilação. Nossa, você tem uma campanha quando vocês estão no Next 30 ainda, que você vê, nossa, umas pinturas rupestres, ou uma coisa, ou sumérias ainda, melhor ainda, falando sobre esse grande evento que teve uma criatura desconhecida, um dragão, destruiu sociedades e tudo. Caraca, mano. Pouquinhas... Mano, até a história por trás aqui tem, velho. Aí quando chega no Next 99, e vocês realmente lutam contra isso, você tem um monte de informação sobre ela e consegue fazer uma luta muito maneira. Mas claro, isso não tá escrito no Aqui é livro, essa, mano, aqui é essa. Tem que da fazer sua minha própria cabeça lista, não é criar a possível, campanha mano. inteira, né, que é Só muito pelo design aqui, velho. das criaturas aqui, né? Serve mais pra uma referência do que realmente um negócio pra se seguir. E finalizando, como a conclusão que eu meio que já dei ali atrás, eu não curto, você dá um toque, né? Que eu não curto muito escalas muito grandes de combate no Ordem. Eu acho que Ordem realmente é um... Pô, mas realmente esse bicho aqui é pro fim, mano. muito melhor com perigos pequenos. É aqui que o RPG brilha e o conceito é o mais zica. Quando você tá investigando uma coisa de detetive, quando tem algumas criaturas pequenas, quando essas criaturas grandes são coisas que você vê quase nunca e geralmente você tem que fugir delas ou pedir ajuda pra uma coisa de fora. Mas, mesmo assim, cara, não tem como. O conceito pro sangue de um cataclisma ambulante é absurdamente perfeito, cara. É um ST pra mim, mesmo que seja um baixo. Tome aí. E agora nós É temos louco, ele, chefe. o Diabo. Satanás, Que é esse, pô? capeta, capiroto, o mochila de criança, o Beelzebub, o Cramunhão, o bicho ruim, Lúcifer e o Príncipe das Trevas. Muitos nomes podem se referir ao Diabo, e ele é a única relíquia que nunca foi controlada, pois nunca foi derrotado e nunca foi aprisionado. E ao mesmo tempo, ele é o mais agora amostradinho de todos. Ele é o que gosta de aparecer pessoalmente quando a situação parece apetitosa o suficiente pra ele conseguir uma negociação, sabe?
ele se alimenta de emoções fortes, e no fim, ele é a encarnação do elemento de sangue, que faz total sentido. A brutalidade das criaturas anteriormente, o instinto que todas elas vêm, faz sentido. É emoção absurda, emoções da flor da pele, é isso que ele quer, a adrenalina. E por isso que ele faz os pactos em primeiro ponto, porque ele quer incentivar esses eventos a acontecer. Coisa ruim, moleque, você tá doido, mano. O próprio, Muita gente tem como gosta não, né? de comparar especialistas, mano. Só especialista é o brabo se ele conseguir passar a defesa do diabo, porque em si o diabo é 400 de VD e, cara, as habilidades dele é tudo 666. Ele tem 666 de vida, ele tem 666 de defesa, o status dele é tudo 6. Então, tipo, dá pra ver que até o pessoal do balanceamento fez mais por temática do que da hora, tudo mesmo. Mas eu vou mostrar as habilidades que elas são pelo menos interessantes. Primeiramente, ele pode teleportar qualquer poça de sangue em qualquer lugar que ele esteja, ou qualquer pessoa que esteja no estado morrendo. Ele pode fazer uma histeria em massa que faz todo mundo em volta dele lutar um contra o outro. Mas a habilidade que realmente faz o VD dele ser uma piada, e 400 não representa nada, é que ele pode invocar e controlar qualquer outra criatura de sangue, que a soma do VD seja abaixo de 400. Mano, não tem isso, cara. Pelão, velho. Ele pode só dobrar o nível de desafio dele se ele quiser. Legitimamente, aquela regra tá ali só pra ele não poder se invocar, que seria insano. Mas ele pode invocar uma aniquilação e um subzinho de sangue de quebra ali, pra não gastar VD, né? E agora tá lutando contra 800 de VD, que é muito mais forte que isso na prática, porque quanto mais criatura tá junta, maior ainda a dificuldade da luta. Mano, você tá doido lá, velho. Ser neutro, ou pelo menos simplesmente uma pessoa, não uma pessoa, né? Uma fonte pra oferecer seus pactos e criar história em volta disso. Criar personagens. Ou até mesmo criar os próprios ocultistas. Como a habilidade em si do pacto dele na ficha referencia isso. E no livro em si se chamam de transtornados. A galera lá que também apareceu no Hexatome, né, mano? Esqueci o nome desse tiozinho, velho. Mas ele tá lá, velho. Né? Tipo, não é realmente uma luta que vai acontecer no sistema. Ou se for, vai ser muito mais nerfada, como foi a do anfitrião em si, quando a gente viu lutando contra a relíquia, né? A única relíquia que a gente viu uma luta de player diretamente não era tão absurdo quanto o anfitrião é em si. Então, claro, isso daqui você tem que modificar à vontade, tem que ver se o anfitrião é apelão, hein? Pra ver se realmente é uma luta que é fazível pros seus players. Mas em conclusão, o Diabo acertou um ponto de chefe final que é bem perfeito, que eu gosto também da Máscara do Desespero. E é que um chefe final tem que aparecer dos jogadores durante a campanha. Essa é a melhor maneira de se fazer uma luta final ser impactante, o boss final ser o potencial que ele tem. Caraca, velho. E isso é perfeito com a habilidade que ele tem. Porque ele consegue realmente aparecer em todos os momentos e realmente tá olhando pro grupo, como realmente apareceu ele na Conjuração e nas Conjurações, tá? É bem aparente na série, né? Mano, se ele soubesse sair do Hexatome, caraca. Entre linhas vendo. E é muito maneiro, mas é uma faca de dois gumes. Porque o diabo sempre fica aparecendo pra fazer pacto, fica sempre aparecendo, e já que ele sempre vai querer tirar a coisa de você, fica repetitivo se você usar demais. E pela natureza do diabo sendo uma relíquia, sendo tipo a coisa mais forte que o sangue pode oferecer, você pode parecer super imponente quando ele aparece pra cima de você. Ele pode simplesmente forçar um pacto pra você se o mestre quiser. E isso pode se tornar muito maneiro como player, mas quando isso acontece a segunda, terceira, quarta vez, parece que puxa os grilos. Parece que o cara tá só botando um personagem super forte ali, ó, faz a história do jeito que eu quero. Então, tipo, você tem que tomar cuidado como é que você usa o diabo. E eu gosto de usar ele pouco. Usa só tem que ter uma, tem que ter uma história zona braba por trás, velho. Tipo, pra que forçar essa pessoa ter um pacto? As relíquias estão olhando pra gente, o mundo vai acabar. Então, pra mim, no final de tudo, ele ainda funciona perfeitamente pra história como um livro, mas pra um RPG tem que tomar muito cuidado pra não ficar chato pros players. Porque no final de tudo, você não tá querendo criar uma história perfeita, você tá querendo criar uma história boa pros seus players. Pense nisso. Mas, quando ele é usado bem, eu não consigo colocar ele menor do que um S-tier. No final de tudo, ele pode criar uma história perfeita, o diabo. E se usado bem, mesmo sem usar a luta dele, cabuloso, mano. A ideia dele no sistema é muito boa. Mas calma aí, a gente chegou no VD400, teoricamente a última criatura do livro, mas a gente tem as criaturas de outros pontos do universo de Ordem, que eu também vou estar ranqueando aqui as mais interessantes em si, as que não repetem muito, que são skin das outras. Então, vamos lá. Tá. Zumbi decepado. Esse daqui foi o zumbi que a Hannah se tornou depois de ter sido desfeita pelo Joey. Caraca. E virou um zumbi de sangue bestial. Que é o normal para pessoas de alto nexo, como a gente falou anteriormente na parte do zumbi bestial. E também ali a brutalidade comeu solto. Então, tipo, transformar nisso totalmente comum. Só que a Hannah em si tinha uma forte afinidade em energia. Então ela não só se transformou num zumbi de sangue, mas numa combinação com energia em si. E muda a aparência. Da hora, mano. Tem também essas combinações dos elementos. E, mano,
Eu acho a combinação temática de dois elementos, mano, é muito pouco utilizado na realidade na forma das criaturas, tá ligado? Devia ter mais amigos imaginários ou até mais zumbi decepado aqui. E, cara, inclui muito mais coisa maneira. Bem, a gente não tem a ficha aqui, no final de tudo é só zumbi bestial com teleporte, mas pra mim já melhora um tierzinho. Pra mim, zumbi decepado. Aí, ó, menção honrosa, né? Aqui a gente tem todos os animais infectados da ilha. E não vai mudar muito. Caraca, um javali, um Eles são lobo, só uma variação uma dos cobra. sangue É um para cachorro, animais, né? acho que é um Mas lobo a mesmo, né? possibilidade de ter um comportamento mais instintivo do animal, levado ao extremo pelo sangue, é muito maneiro. Conseguir ter, tipo, os corvos Caraca, infectados até animais, super velho. inteligentes, tá ligado? Pelo sangue, ou realmente até macacos infectados, ou mesmo só um esquadrão de lobo. É pique zumbi, velho. Pique zumbi também, o elemento sangue. Tipo zumbi, assim, né? Tá ligado? Infecção. Mano, tem muito potencial. Então eu gosto bastante. Eu não teve como explorar muito naquela série, porque aquela série era nex baixo, né? Mesmo tendo um amigo imaginário, que acabou sendo bufado pra caramba no livro. A série não tinha muito exposição paranormal naquela ilha pra conseguir fazer criaturas piores, né? Então, eu ainda acho que é uma expansão muito maneira no zumbi de sangue e fica no mesmo nível que o bestial. E besta de sangue. Spoiler pro início do Enigma do Medo, início meio, né? 1, 2, 3, tum. Esse é o nosso grande Golias. Ó, que isso, mano. Pelo menos Parece foi isso que ele se tornou na Caverna de Cristais. Conseguiu ver novamente, que era o objetivo dele, que ele pediu pro... Ele parece alguma coisa. Ele viveu lá e foi transformado pelo paranormal. Se Parece um bicho, mano. Tem um bicho com essa cara aí, um focinho desse jeito aí, eu acho. Sofreu de tortura pelo pai, faz sentido ele estar atrelado pelo sangue. Eu vou incluir a mecânica maneiríssima do Enigma do Medo aqui, porque ele conseguiu ver pelos cristais. Caraca, o jogo, mano. Muito bonito o jogo. Muito braba. Ele pixelados. essa ideia de uma topeira. E realmente só as topeiras também só enxergam por ecolocalização, elas têm olhinho, mas elas enxergam sentindo as coisas. E, cara... Mano, isso é de um animal aí que existe na vida real. O grande problema pra equipe de elite do game mesmo. Caraca, o tamanho, moleque. Todas as árvores estavam botando do medo. É a visão infinita pra besta de sangue, pro Golias. E, cara, num game mesmo... Da hora a animação. A ideia do Golias e colocar numa campanha, cara, vira um boss, ou até um boss final, ou um mini boss muito maneiro, cara. Eu adoro o design dessa criatura. Pra mim, S-tier tranquilamente. Caraca, olha aí. O negócio inteiro dos cristais. Não, achei da hora, achei da hora. Perfeito. E agora sim, explicação completa e a tier list também. A tier list bonitinha está aqui na tela. Cara, e pra mim, as criaturas de sangue são legitimamente não as minhas favoritas. Cara, elas são maneiras, mas outros 3 elementos usam a temática das habilidades. Agora eu fiquei curioso pra ver os outros elementos, velho. Da morte, do... E no final... energia, né, velho? É o Conhecimento. elemento da brutalidade, o elemento do ódio, o elemento que não tem muito pensamento por detrás, só quer atacar você ferozmente com tudo, sem mimimi. E é importante ter uma base dessa pro paranormal, né? No final de tudo, paranormal é brutal. E chegando no fim do vídeo, o próximo vídeo dessa série vai ser em ordem contrária dos elementos, que eu fiz com de rituais, que vai ser, então, vai ser sangue, morte, energia e conhecimento. Isso aí. Depois, o de medo e os extras, que não tem nenhum elemento, ou são elementos misturados, que são as ameaças da realidade. Então, a degolificada e o amigo imaginário vai ficar um pouquinho mais por fim, mas eles também são especiais, eu queria botar eles num vídeo diferenciado. O amigo imaginário, olha isso. Mas, se chegou até aqui, se inscrevam, deixem um like, fiquem ligados nos próximos vídeos que virão. E agora, eu queria agradecer os membros do canal. Pô, muito bravo, velho. Eslováquia, Kisney e Caminha. Muito bravo o vídeo aqui feito pela XG, velho. Completamente quebrado, mas tudo bem. Obrigado a todos por ajudarem o canal diretamente. Isso realmente me deixa extremamente feliz. E olha aí, ó. Opa, olha aqui quem é, rapaz. É a mesma pessoa, não é o Vi. É o Vi, velho. Mas com isso, eu fico por aqui. Olha aí, cara. E mais vídeos virão. Pô, muito bravo, CG. Caraca, galera, agora fiquei na vontade, mano, de ver, né, sobre as outras criaturas aí dos elementos, né, cara? Caramba, mano, muito da hora aqui, velho, e ver como é que, né, o pensamento sobre como é que seria, tipo, o uso, né, dessas criaturas no RPG, né, de mesa, cara, muito interessante, velho. Eu fiquei pensando ali, né, quando tava assistindo um jogo, mano, um jogo de ordem, velho, tipo um jogo, não igual o Enigma do Medo, mas tipo um RPG, né? Que nem um RPG normal do jogo, né, velho? Caraca, como é que seria doideira, tipo, os bosses ser as relíquias, ou esses de 400 aí de VD, né? Não é, mais de 300, pronto, ser os bosses, né? Tipo um Souls-like, assim, mais ou menos, mano. Não igual, mas
parecido, entende? Pô, seria, caraca, doideira um jogo desse, velho. Mas, galera, no final aqui ele disse que, né, as criaturas do Elemento de Sangue não são as mais queridas dele ali, né? Tipo, é da hora, mas não é. Mano, eu fico pensando, será que elas são as mais fracas, velho? Entre os elementos? Acho que não, né, velho? Mas, galera, vídeozão muito bravo aqui do ACG, velho. O link do vídeo vai estar aí na descrição do canal dele também, beleza? Passem lá naquele apoiozão brabo, né? E, bom, galera, espero que vocês tenham gostado do react. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho, beleza? Pra perder no react. E, valeu, falou, até mais, galera.